Maravilha! Agradecendo o pessoal que está ligado na gente aqui no nosso 15º episódio do Mad Max Podcast. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você vai nos ver. A gente quer que nos veja, né? Hoje uma convidada mais do que especial. Uma figura fundamental no crescimento do fisiculturismo no Brasil, que vive um momento dourado, diria eu. Ana Paula Leal Graziano. Então, senhoras e senhores, vou aqui fazer um breve resumo, claro, tem muito mais por trás daqui. Você pode depois completar algo que tenha ficado que é importante eu não tenha dito. A jornada de atuação em eventos, né, feiras, na área esportiva, não sei se foi só na área esportiva, mas começou lá em 91. Já é uma estrada, né? Como estagiária na Excalibur. Era assim o nome da empresa? É assim? Excalibur. Excalibur. Então, de estudante de relações públicas, veja só, ela se tornou sócia da empresa de eventos em apenas 3 anos. Então, de 91 para 94, de estagiária estudante para empresária sócia desta empresa. Então, surge a primeira feira de esportes, a Sports Business Fair, no Rio de Janeiro. Inquieta, a palavra melhor que conseguir usar para você, não é? E sempre em busca de novas oportunidades para movimentar o mercado de eventos. Em 99, nasce a Savagé, que como a gente diz aqui, mas é do seu avô, o sobrenome Sim. francês Savagé. Tá bom. Savagé Promoções, empresa própria. Então, Ana, empresária da área de eventos, que em pouco tempo se fundiu com a Excalibur, tornando-se um único grupo. No mesmo ano, em 99, foi criada a Feira Rio Sports Show, conquistando o mercado e se tornando referência no Brasil, como uma das melhores feiras do business do setor esportivo. Nós não estamos falando de fisiculturismo propriamente dito ainda, isso em 99. Dentro da Rio Sports Show, surgiu a Expo Nutrition. Essa já é mais o nome da galera atualmente, né, do pessoal que está acompanhando, ou é mais novo, pelo menos, e está acompanhando de um tempo para cá, que logo ganhou grandes proporções e passou a ser uma feira independente, como acontece até hoje. Está à frente desde 2013 do maior evento da América Latina, o Arnold Sports South America, crescendo a cada ano que passa, referência de fato, atraindo muita gente, onde se fecham muitos negócios. Então, na área do business, é uma feira que se tornou fundamental, além de expor um esporte não muito visto, ou até nem muito bem visto, há alguns anos atrás, que é o fisiculturismo. Então, ela é sócia, senhores e senhoras, de Arnold Schwarzenegger. É pouco para você? Acho que o Arnold é sócio dela. Ana é o braço direito dele no Brasil. Certa vez, eu não sei se foi com você que eu ouvi você conversando com alguém, ou foi a Ana, a outra Ana, sua É o xará, feijó. a Feijó, que disse que você estava, acho que foi ela, a Feijó, que disse, você estava no carro e ele te ligou, o Arnold te ligou no fone do carro. Imagina só você dirigindo seu carro e o Arnold te liga. Meu Deus do céu, eu acho que eu morri, eu acho que eu não sei se morri, acho que a gente morre e não sabe, eu acho que eu tinha morrido se fosse isso, acontecesse comigo. Enfim, a Savagé realiza eventos do Verão Espetacular da Globo, né? Para quem não sabe, o Força Bruta e os Reis do Drible, e a versão do Reis do Drible em Israel, já colocando braços para fora do país. O seu novo projeto é uma grande feira dedicada ao setor de bem-estar, a Bem-Estar Brasil, feira de wellness. Breve resumo do que foi a sua vida de 91 para cá. Ana Paula, foi por acaso que você entrou? Você já curtia essa questão de eventos? O que virou teu olhar para ser sócia de uma empresa de eventos? E se tinha que ser do esportes ou poderia ser qualquer outra coisa? Primeiro, eu quero dizer que eu fiquei até emocionada, porque a gente geralmente tem o hábito de olhar para frente e nunca para trás, né? E quando, né, no caso, você começou a falar sobre a trajetória anterior, desde o início, né? Daí a gente vê a caminhada que a gente fez até hoje. Isso até emociona, porque a gente acaba esquecendo.
eu sempre procuro, ao longo da minha vida, sempre recorrer à minha família, ao Rio de Janeiro, à minha cidade, ao meu bairro, aos meus amigos de faculdade, para sempre eu nunca perder a Ana Paula que eu sempre fui lá atrás. Então, é isso que eu sempre tento. E quando você começou a fazer toda a trajetória, eu comecei em... Aquele filme rápido vem na nossa cabeça de tudo que passou, né? E aí dá uma grata felicidade de chegar até aqui, né? E chegar exatamente sendo a pessoa que eu sou lá de trás, né? E no caso, quando eu comecei, eu nunca imaginei chegar até aqui. Essa é a grande verdade. Da onde eu vim, da maneira, eu comecei na área de comunicação, sem ser uma boa comunicadora, porque eu sempre fui extremamente tímida. Então, não era a pessoa que levantava a mão, não era a pessoa mais participativa. Então, era até um contrassenso eu querer isso, né, no mercado, que eu não era o estereótipo, né? E então, na hora que eu comecei, eu quis eventos, então eu comecei desde cedo. E quando eu fui contratada, na verdade, quando eu fui, meu primeiro estágio foi na área de comunicação de uma antiga Cetel, que era a antiga Light, no Rio. E o meu primeiro chefinho, né, na verdade, que não foi de lá, ele era o cara de publicidade da Cetel. E ele me viu, naquela época eu era bonitinha, né, bonita assim, e ele queria que eu fizesse parte do casting da agência de modelos dele. Nunca gostei disso, nunca queria. Só que eu sabia que ele tinha a melhor empresa de publicidade que tinha. E tinha uma área de eventos ali dentro. Eu falei, então tá bom, olha só, eu faço foto. Se eu não gostar, eu nunca uso. E você me dá estágio lá? Então foi mais ou menos assim que começou. Realmente eu fiz as fotos, nunca usei, porque eu nunca gostei desse Isso foi mercado. deliberado. Você já sabia que não ia usar as fotos. Fala bem, né? Eu não gostava, né? Mas assim que eu comecei, daí ele me emprestou para a empresa da Excalibur, né? Que estava começando a primeira feira de joias e relógios, não tinha nada a ver com esporte. Me emprestou como se eu fosse uma grande conhecedora. Eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos na época, né? Que eu comecei com o Luiz Felipe. Então me emprestaram, a gente começou a fazer a primeira feira de joias e relógios, que foi onde, até hoje, as maiores feiras de joias e relógios que são feitas no Brasil são nossas. Acabei de vir essa semana de uma feira que já tem 23 anos no médio de relógios. Mas, enfim, aí depois a gente começou no ano seguinte a fazer esporte. Então, eu comecei 2 anos depois. Né, a gente começou a fazer na área de esporte, porque o meu sócio, Bonilha, ele tinha parentesco com o Avelange. Uhum. E aí a gente começou a fazer esporte business fair, mas a gente não entendia nada. Sabe, Márcia, a gente não entendia. A verdade, a gente não entendia nada muito do mercado, não tinha nada da área de bodybuilding, mas a gente tinha os nossos benchmarks, né? A gente se espelhava em Valdir Soares e Maurício Fernandes, que eram os caras da época, né? E a gente começou assim. Então, esse é o comecinho. Ai, que maravilha, tudo é tão legal, porque você disse a trajetória desde 91 até hoje me deixa emocionada, porque, na verdade, isso faz você de quem você é hoje, né? Toda a sua trajetória, tudo que você fez. E aqui me deram a parte legal da história, mas toda história tem uma parte que não é tão legal, tem a parte ruim. Tiveram tiveram muitos infortúnios nessa sua trajetória também? Ah, sim, sim, sempre. Nunca foi tudo perfeito, né? A gente errou mais do que acertou. Eu acho que no início, né? Mas isso fez parte. Eu acho que até para a gente ter os grandes acertos de hoje, acho que a gente ter errado bastante, hoje a gente já sabe discernir os caminhos mais certos a seguir. Então, assim, no início, com certeza, foi um começo difícil, só que a gente tinha o benefício de estar no Rio de Janeiro, enquanto tudo que acontecia estava em São Paulo. Então, a gente tinha o benefício de que a gente estava no Oceano Azul, pelo menos no estado do Rio, que é um estado que sempre transpirou esporte, né? E isso tudo. Então, a gente tinha essa coisa a nosso favor, mas, ao mesmo tempo, a gente lutava contra não, né? Porque o fato de existir concorrente não é ruim, te tira daquele estágio de você sempre se sentir cômodo, né? Então, é muito importante a concorrência nesse sentido. E eu acho que a gente acabou incomodando mais no início do que eles nos incomodavam, porque, na verdade, eles eram os grandes organizadores e nós éramos os pequenos, né? Então, a trajetória começou com a Sport Business Fair, aí depois aí houve um gap nesse momento que eu acabei casando com um concorrente, vim para São Paulo, aí separei a sociedade com Bonilha. Isso acho que eu nunca falei em entrevista, tá? Maravilha. E acabei depois, quando eu me separei, voltei de novo para o Rio de Janeiro,
Eu e o Felipe voltamos com tudo. Aí, como recomeçamos juntos todas as outras feiras, joias e relógios que tinham, e do esporte. Só que eu queria sempre, como eu tive o gap de ter tido a Sport Business Fair e de ter trabalhado com o meu ex-marido, que era o Maurício Fernandes, eu acho que eu tive uma noção do que eu gostaria como ideal. Então, foi por isso que eu montei a Savagé. E eu tinha uma grande vontade de ter minha própria empresa. Acho que era até um desafio muito pessoal, que eu sempre me achei mais frágil perante as grandes empresárias da época, que são sempre pessoas muito mais, com aparência muito mais forte, aquela voz mais né, ousada e tudo mais. Sempre fui muito tímida. Então, para mim, era um objetivo muito pessoal também de saber que era possível. Não, tudo bem, eu era sócia de uma empresa do Luiz Felipe, mas durante muito tempo você acaba se sentindo, mesmo sócia, como eu fui estagiária dele, você acaba sempre se sentindo um pouco entre o funcionário e o sócio, né? Sim. Então, um pouquinho nesse sentimento. E o fato de eu ter uma empresa, eu acho que me faria ter uma certeza dos meus próximos passos que eu queria na minha vida profissional. Aí foi quando montou a Savagé. Então, a Savagé surgiu no início a Rio Sport Show surgiu no início da Savagé. Foi o meu grande evento para eu iniciar a minha jornada da Savagé. Não tinha, na verdade, eu não tinha nenhum caixa para ela, porque a gente fazia as outras feiras juntos, eu e o Felipe, naquela época. E eu fui com a cara e a coragem e deu certo. O nome era bom, o meu nome do Bonilha sempre foi muito bom no mercado e acho que acabou indo pelo caminho certo desde o início. Deu tudo. Você, como uma menina, né, que segundo você mesma não entende lá muita coisa da área do esporte, acredita, acha que pode dar certo fazendo uma feira na área esportiva? Porque se você, não, eu sou apaixonada por esporte, eu sou atleta, há uma tendência cognitiva a querer fazer uma feira, um evento na área. Mas você não, Então, não. Então, o que que te dava crédito de achar que podia dar certo promovendo um evento esportivo sem saber muita coisa de esporte? é, eu nunca tive veia esportiva. Minha família toda, minha mãe tinha, todo mundo, meu avô, eu não tinha. Realmente eu não tinha nem aptidão. Eu passei a fazer mais academia tudo depois do Arnold, tá? É, mas eu acredito em projetos. Meus olhos brilham com a possibilidade de realizar algo, e não é realizar por realizar. Meu objetivo nunca foi, o objetivo, eu quero ficar rica, eu quero ganhar dinheiro nesse mercado. Eu queria realizar, e realizar alguma coisa que eu, sempre que eu pudesse realmente deixar um legado, alguma coisa bacana. Eu não entendi essa palavra na época. Não era a palavra que eu uso agora para entender o meu passado. Mas eu sempre fui uma apaixonada por tudo que eu me proponho a fazer. E naquela época que eu já tinha, eu acabei me apaixonando pelas joias e relógios, você acaba se envolvendo com os empresários da época. Aí eu comecei no mercado de esportes, e eu fiz amigos, clientes que foram se tornando amigos ao longo do tempo. Então você tem um compromisso com aquelas pessoas. Você tem o compromisso de você entregar algo real que faça sentido para ela, e não apenas de vender metro quadrado. Então, meu objetivo de vida nunca foi no mercado de feiras vender metro quadrado. Era vender realmente uma entrega de algo que fosse de valor. Então, eu pensava, 24 horas como até hoje, eu sempre fico tendo ideias, né? A Feijó quer morrer comigo. Quando eu falo, tive uma ideia, ela fala, meu Deus, o que vem por aí? Porque minha ideia sempre é o que mais que eu posso acrescentar nesse mercado? O que mais que eu posso fazer para um dia ele falar assim, Ana, eu não vou mais participar daqui, porque esse mercado que você me traz, mesmo que o meu representante já vai, por que que eu preciso de você? Então, eu sempre estava tentando ver adiante o que mais que eu podia entregar. Então, a Rio Sport Show foi muito nessa, da ânsia de você entregar um mercado novo, que era o mercado do Rio de Janeiro, trazer o negócio, unir o negócio com o consumidor final ao mesmo tempo. Então, aí começaram as ideias. Aí você pega um dia, você põe um campeonatozinho sem entender nada de fisiculturismo, você põe um campeonato ali dentro, entendeu? Por quê? Porque aquele mercado é um mercado que já estava muito começando. Então você começava a unir peças, sem entender muito bem. Verdade, foi muito instintivo todo o início da Sport Business Fair e depois a Rio Sport Show. Agora, a gente precisa saber como é que o Arnold entrou sendo o seu sócio, trazendo o seu nome para uma feira aqui no Brasil, porque não tinha só você como empresária da área, tinha outros empresários, outras empresas. Como é que foi a entrada do Arnold? Como é que isso aconteceu? E por que ele escolheu a Savagé e não outra empresa?
Tá. Na época, quando eu já fazia Rio Sport Show, a gente começou depois da Rio Sport Show, acho que mais ou menos em 2010, 2008, mais ou menos, alguma coisa que eu precisei colocar de bike lá dentro da Rio Sport Show, na Marina da Glória, eu contactei o Bela, que eu conhecia o Marcelo Bela já há bastante tempo, e eu queria colocar alguma coisa de suplemento lá para atender as bikes, só isso que eu queria. E na conversa a gente teve, né, a gente sempre se relacionou ao longo dos anos, né, a gente se conhecia, e ele colocou o negocinho na minha cabeça em 2009. Ele falou assim: Ana, olha para esse mercado da nutrição esportiva, ninguém está olhando para isso. E eu falei: tá, mas me fala mais. Daí ele começou a falar e falou: Ana, se eu fosse você, eu iria nessa feira no mundo. Eu fui em um ano, Márcio, eu fui todas essas feiras. Fui visitar, fui olhar. E a feira que mais me impressionou foi disparada do Arnold. E eu me lembro assim, fui sem conhecer ninguém, meu marido foi estar junto comigo, a gente olhou, eu fiquei impressionada. E eu ainda me lembro da minha frase, que eu falei: meu Deus do céu, imagina só um evento desse no Brasil, mas jamais imaginaria que um dia fosse acontecer e fosse acontecer comigo. Essa é a grande verdade. Aí dali veio a inspiração da Expo Nutrition. Foi quando já em 2010, eu peguei, já estava fazendo Pier Mauá, eu peguei a entradinha da Rio Sport Show, porque assim, você lançar uma feira nova é muito caro, você não sabe a certeza do que vai acontecer, né? É muito investimento e você não entende muito do mercado. Então, eu aproveitei a Rio Sport Show, peguei 500 metros quadrados da entrada, porque eu achava que não ia ter muita visitação essa área, essa que é a verdade, Uhum. e montei lá, tinham 500 metros, estavam algumas empresas, um palco com campeonato. A Rio Sport Show, ela levava umas de 9.000 a 10.000 pessoas, que era o fato, que era entre donos de academia e alguns consumidores finais, né, personagens que iam. Esse ano eu explodi para 15.000 por causa desses 500 metros, e sem eu fazer divulgação do setor, porque eu não entendia e não tinha mailing do setor. Aí aquilo ali me assustou, eu interditei a Rio Sport Show, que ninguém saía dali. Aí no ano seguinte, mantive a Expo Nutrition, que daí eu dei o nome de Expo Nutrition, coloquei para o final da Rio Sport Show, que assim não interdita a minha feira, e aquele negócio de 15.000 foi para mais. Aí, no ano seguinte, eu tirei a Expo Nutrition ali de dentro e teve fita própria, e a coisa começou a explodir. Foi quando, paralelo a isso, o Arnold já no mundo já começou a olhar os outros países, outros continentes que ele queria expandir para todos os continentes. Então, eu estava mais ou menos no melhor momento disso, sem saber. E como o Bela, ele na época estava com probiótica, e a probiótica era expositora ocasionalmente, ou naquela época ele era expositor lá do Arnold em Ohio, e soube disso, que queriam trazer um evento para o Brasil, ele falou para o Bob, na época, para as pessoas que eram os dirigentes lá, que a única empresa que ele achava que tinha pedigree, né, para poder fazer isso no Brasil era a Savagé, era a Ana e o Luiz Felipe. E aí começaram as negociações, mas tinha outras pessoas que eles estavam falando, que acabaram até se tornando amigos nossos, que eram concorrentes, então oferecendo a gente ir para lá para conhecer o evento. Eu não falava inglês, foi uma grande dificuldade, meu inglês era extremamente básico, isso me assustou muito no início, né? Aí foi quando a gente foi lá para conhecer por convite deles, mas estavam indo outras pessoas também que estavam que com inglês perfeito, né? Tudo. Eu falei: meu Deus do céu, né? Vamos ver no que vai dar, né? Mas a gente foi lá, conheceu, trataram a gente super bem. Não conhecia o Ardos naquele momento, né? Conheci assim numa fila que tinha para tirar foto, né, com os patrocinadores, deixaram eu, como esse outro concorrente também entrarem lá. Então eu tirei foto com o Arnold, bonitinha, e chegaram a mencionar que era uma das palpáveis e tudo mais, mas não ficamos em nada. Eu até levei um relógio para ele, não me deixaram entregar. Aí o Arnold viu de longe e falou: não, não, deixa ela vir aqui me entregar, né? Daí eu entreguei, ele tirou foto e tudo mais. Enfim, foi só mera formalidade, mas não tinha nada certo. Aí foi quando eu convidei eles para virem para o Brasil. Naquela época era o Rafael Santonja, né, que era o parceiro deles internacionalmente, o Bob Lorimer. Aí, então, os dois vieram. E foi quando eu estourei de gente no Pier Mauá. Então, no Pier Mauá, naquele ano, a Rio Sport Show estava bombada, e a Expo Nutrition bombada, e eles pegaram filas quilométricas, e eu me lembro do Bob chegar para mim: para que você precisa de mim? Eu falei: porque eu não tenho Arnold. E aí começaram mais as negociações, aí até na época o meu inglês era muito, muito fraco, eu pedi para o Dudu Neto, que era da Bodytech, que é meu amigo até hoje, né? Ele que intermediou as conversas iniciais, eu chorava, eu falava: meu Deus do céu, como é que eu vou? Não entendi uma palavra que o Bob falava, né?
hoje até virou coisa cômica, né? Que a esposa dele fala, Ana, nem a gente entende ele direito até hoje. Mas hoje está tranquilo. E então foi isso. O começo foi esse. Aí me convidaram para ir para lá para conhecer o Jim Loriman. E até o Espírito falou, Ana, essa é uma conversa só para você conhecer, vai você sozinha. Quando eu cheguei lá, era uma mesa, Márcia, assim, daqui até lá, só com toda a equipe deles, eram me arguindo. Quase morri do coração, mas eu fui respondendo tudo naturalmente, né? Qual era a minha pretensão, como é que eu ia fazer. Enfim, quando eu saí de lá, no aeroporto, 6h15 da manhã, no dia seguinte, o Bob, naquela época, ele apertou a minha mão e falou, tá com você. Eu me lembro quando ele saiu com o carro, eu sentei, eu chorava de emoção, porque eu sabia, assim, eu tinha menos de 9 meses para fazer o evento, né? Desde que ele falou que sim, e era uma senhora responsabilidade, né? Mas ao mesmo tempo aquela adrenalina tudo de felicidade e meio que pânico, né? Mas a gente foi trabalhando no dia a dia e fiquei muito mais com certeza feliz com o desafio, que o desafio me faz, me motiva, né? E foi assim, foi exatamente assim. Que beleza, que sorte a nossa. Agora, daí, a partir disso, a Savagé, como empresa de eventos, ficou muito maior, gigante, perto das outras, com a chancela do Arnold, né? Cujo garoto propaganda é o próprio Arnold Schwarzenegger. E então a Savagé, que começou talvez depois das outras, né? Uhum. Atropelou. Que tamanho que ficou a Savagé ou que tamanho que se apequenaram as outras nesse mercado depois do Arnold vir para a Savagé? Então, realmente o Arnold, ele é impressionante a proporção, né, da visibilidade desse evento. É um evento que eu digo que assim ele abre portas. Qualquer âmbito que eu vá, de qualquer empresa, de qualquer área que se fala, o evento A, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, mesmo quem não foi visitar, mesmo que áreas completamente diferentes. Então, isso foi acho que o grande benefício, o grande negócio, o nome é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, começaram outros desafios. Eu tinha uma feira que era muito forte, que era a Rio Sport Show, que eu sabia receita de bolo de cabo a rabo, e eu acabei me perdendo, não me perdendo porque eu quis perder, mas quando você entra no mundo do evento do Arnold e da Expo Nutrition, você acaba, sem querer, as marés vão te levando ao bodybuilding, a esportes de força, a outros esportes, a suplementação, e você acaba com o equipamento, tudo onde foi meu DNA lá atrás, você acaba perdendo no meio do caminho. Né? Então, assim, o que eu acho que as outras empresas que já trabalhavam equipamento, elas se mantiveram no mercado, né? E eu, de alguma maneira, eu fui para o mercado que eles não estavam, também estavam um pouco no Oceano Azul também, né? Expo Nutrition, Arnold, não tinha muita concorrência. Aí, com os congressos, claro, eu acho que o evento do Arnold, Expo Nutrition, ela abriu muitas portas para o mercado. Acho que a Expo Nutrition foi o grande evento que abriu portas e foi o divisor de águas. E o Arnold foi a grande cereja do bolo para tudo, né? E eu acho que a partir dali começaram congressos na área de nutrição, começaram outras empresas, começaram outras vertentes da nutrição a falar mais da qualidade de vida. E aí sim, acho que houve uma explosão para todos os lados, né? Eu acho que a gente foi uma molinha, né, que acabou fazendo essa tendência e isso tudo expandir. Mas o mercado do equipamento foi um mercado que eu comecei a resgatar agora de uns anos para cá, dentro do Arnold, que não era uma meta fácil, porque você tirar o estereótipo que tem que o Arnold é um evento para bodybuilding, mesmo tendo 40 modalidades esportivas ali dentro, tendo um congresso para nutricionista, para profissionais de educação física, para personal ali dentro, as pessoas só enxergam o nome Arnold como fisiculturismo, né? Então, foi uma coisa muito difícil, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um nome que veio lá de trás de uma construção de uma Sport Business Fair, Rio Sport Show, que me dava um respeito e uma bagagem para dizer, acredita em mim, eu vou fazer um negócio bacana. Então, é uma construção que a gente tem feito ao longo desses últimos 4 anos dentro do Arnold, um resgate desse mercado. Então, eu acho que os concorrentes que já tinham eventos nesse setor, eles se mantiveram. Né? E, sinceramente, pode até parecer que é mentira o que eu estou falando, mas eu não falaria se não fosse verdade. A gente nunca torceu para que os concorrentes fossem, mas porque a gente sabia, por exemplo, assim, uma IRSA, que era um grande evento do setor, uma Fitness Brasil. Cara, quando ele ia bem, sendo maior do que eu naquela época,
a gente sabia que, pô, é um bom sinal para o mercado. Quando a IRSA ia mal, putz, não é legal. A gente não torcia para o concorrente ir mal. A gente torcia para o mercado ir bem, porque se vai ser bem, se lá vai ser bom, para mim também vai ser bom, né? E vamos trabalhar outros aspectos para que seja bom para os dois, né? Então era essa a minha visão. Então eu hoje acho que eu voltei um pouco para o meu DNA e estou colocando com uma outra bagagem dele, envelopando de uma outra maneira dentro do Arnold, que eu acho que vai ser uma missão bem bacana para 2023. Que bom. Essa é a visão de quem está na Savagé. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Se não fosse a Savagé, que o Arnold tivesse fechado e tivesse feito com uma outra empresa no Brasil e a Savagé ficasse de fora. Ou se tentasse colocar no empresário que tem a empresa que não tem o Arnold. Você acha que eles teriam a mesma opinião que você? Talvez não. Talvez não. Acho que não. Acho que não, acho que não. Sinceramente, às vezes, eu já falei isso para o Arnold até, né? Eu falei, Arnold, você pode ter no Brasil empresas maiores do que a minha, melhores estruturadas que a minha, mas ninguém vai cuidar do teu nome, da tua marca como eu. Ninguém. Né? Eu tenho uma paixão por esse evento enorme, eu cuido da imagem, assim, eu analiso posts, se vão fazer, até post, a Feijó sabe disso, a gente toma muito cuidado, tipo de post que vai, porque tudo que eu fizer, eu posso estar comprometendo o Arnos de alguma maneira. Qualquer coisa que eu faça de errado, que a gente, para a gente ali internamente, acha, mas é uma besteira, não é besteira não, porque se der uma repercussão aqui, a coisa começa, uma esfera, que começa você não ter mais domínio e vai para o âmbito internacional, é o nome dele, não é o nome da Savagé. Né? Quando eu penso no evento do Arnold, não é Savagé que eu estou preocupada, é o Arnold. Então, seriam poucos os empresários que têm essa minha visão, isso eu tenho certeza. Quando você disse isso para ele, para o Arnold, ele teve alguma reação? Respondeu alguma coisa ou não? Ficou, né? Só te ouvindo. Ele, por incrível que pareça, assim, incrível que pareça, não, parece até que não merecia, né? Mas ele realmente tem uma relação muito bacana, assim, com a gente, especialmente comigo, ele tem muito carinho, até pela minha própria dificuldade no início da comunicação, e acho ele até por ser austríaco, também teve as mesmas, acho que, não sei, acho que de alguma maneira, eu acho que uma das grandes, se eu pudesse dizer, qualidades minhas, eu acho que eu passo muita credibilidade, né? E eu acho que eu passo isso no meu jeito, na minha maneira, eu passo muita verdade. Eu acho que isso que o Arnold vê. Eu acho que ele vê em mim uma pessoa que é confiável, né? Uma pessoa que não está fazendo aquilo apenas por números ou por alguma coisa, que realmente toma conta, né? Eu não sou uma pessoa espaçosa, enquanto de repente outras pessoas iam querer tirar 10 milhões de fotos com ele, postar a cada minuto. Se eu te falar que assim, o que eu tenho por exemplo, assim, quando o Arnos vem para cá, tem milhares de ocasiões que ele já foi na minha casa, ele já teve jantares com petit comitê, e eu sempre respeitei, desde o primeiro ano, que o Arnos não gosta de ser fotografado quando ele está comendo, no ambiente que ele está tranquilo. Eu nunca, meus fotógrafos, que ele até adora, o pessoal que faz minha cobertura, eles ficam quietos. Então, eu não tenho imagem dos melhores momentos com o Arnos em respeito a ele. Então, assim, faço questão, a gente fala, pô, você podia ter usado isso e aquilo para... Eu sou muito low profile, porque assim, a minha relação com ele tem que ser respeitada. Eu acho que é por isso que eu acho que eu cheguei até aqui de alguma maneira, né? Porque eu sempre respeitei os meus limites, né? Acho que é por aí. Mas tudo bem para você ser low profile por ele? Ou você gostaria de Não, eu gosto. mostrar mais essa presença sua com ele? Não por mídia, pura mídia, mas para mostrar realmente que você gosta dele, para mostrar para as outras pessoas que vocês estão juntos. Não, assim, eu acho bacana mostrar isso. Eu acho que durante muito tempo, até a minha assessoria de imprensa, todos os meus assessores de imprensa querem morrer, porque eu não gosto da entrevista, não gosto de falar, eu empurro outras pessoas para falar. Só que, no momento que a gente vive do mundo, onde o conteúdo e a mídia dá relevância para algumas pessoas ou não, se eu não fincar o pé no que é meu, alguém vai se apropriar disso. Então, por mais que eu não goste, eu acho que eu tenho que mudar algumas chaves internas dentro de mim, não por soberba ou por me achar melhor do que ninguém, mas apenas ficar no pé. Isso aqui, sim, eu tenho valor. É difícil, às vezes, a gente aceitar que é nosso, né? Que a gente conquistou. Às vezes é uma negação, talvez por coisas, sei lá, da minha vida, de alguma maneira, né? Eu sempre nunca
talvez eu nunca quisesse aceitar, ai, realmente eu faço uma coisa grandiosa, sempre tento ser muito, sabe, low profile, mas eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a gente não pode negligenciar o fato que a gente tem que fincar o pé no que é nosso, porque se a gente não fizer, alguém vai passar por cima da gente e vai se intitular algo que não é muito mais que a gente. Né? Então, eu acho que é por isso que eu tenho modificado, até estar em mais podcast, como aqui, que eu estou com medo. Eu não sei se eu estou mais medo de você do que do gorila, sabe? Aqui atrás Com de mim. certeza do gorila. Mas é isso, hoje eu estou tentando sair um pouquinho do back, tentar me expor um pouquinho mais para poder contar a história da maneira correta, né? Acho que a história é importante, né? O que foi as realizações que poucas pessoas às vezes sabem, né? Às vezes elas sabem por outros, não por mim. Acho que é isso. Eu estava pensando aqui, você, quando iniciou, acabou, por exemplo, apareceu uma oportunidade de uma feira na área esportiva, mesmo sem saber muita coisa da área esportiva, eu tenho uma essência para ser empresária de eventos e o que eu colocar a mão, eu vou fazer com muito carinho, porque eu quero que dê certo e deu certo também. Agora, a coisa depois enveredou para o bodybuilding. E que para muita gente, alguns anos atrás, nem esporte era, ou é. Para você, que de maneira geral, esportes mais populares no Brasil também já não era uma coisa tão próxima, eu fico imaginando o fisiculturismo para você, então. Então, nessa área, porque assim, as pessoas entendem assim, é uma feira, né, de negócios na área fitness, nutrição esportiva, equipamentos de musculação e todo o resto e tal, aonde também tem campeonatos de fisiculturismo, porque uma coisa está associada à outra. Agora, você acha que o fisiculturismo é tão importante assim aqui no Brasil para você fazer uma feira de eventos nesse ramo? Eu não tinha noção lá no início, nenhuma, nem entendia. E nem, por você não entender, você não entendia como é que era julgado aquilo, para mim era uma coisa muito aleatória, por você não entender, né? Você nem entender a Constituição Física, nem eu era uma grande malhadora, nem nada, né? Então, Hoje você entende? hoje eu já consigo sentar e entender quais são as características. Hoje eu quase acerto todas, né? Quando está ali, Boa né? juíza já. Mas demorei tempo, né? Porque e você aprende a gostar, coisa que eu não é que eu não gostasse, eu não tinha referência, né? Nem para gostar, ou não gostar. Eu não entendia nem aquela relação. Eu me lembro que no primeiro evento do Arnold, eu via homens enormes, mulheres chorando ali, aquilo dali. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Que mundo é esse que eu vivo, que as pessoas estão chorando por causa do Schwarzenegger e tal, né? E hoje eu me emociono por causa dele várias vezes, né? Então, hoje eu consigo sentir, nessa convivência, com o meio do fisiculturismo, né, essa paixão. Mas era um esporte que não estava no meu campo de visão. Foi acontecendo naturalmente, até quando eu fiz a primeira Expo Nutrition, não, tinha que ter um campeonato. Eu falei, então tem que ter um campeonato, vamos ter um campeonato, sem entender muito bem. Aí, na medida que acontece, você vai entendendo que o campeonato acaba sendo a alma daquilo dali. Né? E o entorno, quando você pensa no fisiculturismo, é musculação. Musculação é a base de vários. Né? Então, você começa a entender que aquilo dali não é apenas o fisiculturismo, é a vida, as pessoas que estão ali envolvidas com aquilo. Eu acredito, eu não sei, posso estar errada, mas eu não consigo imaginar um esporte que tenham pessoas mais determinadas, mais focadas, com tantos nãos que tem que falar para poder chegar até ali, como o fisiculturismo. Eu acho que o fisiculturismo são as pessoas mais realmente obstinadas que tem, porque é muito difícil o teu corpo. Você, né, são coisas no teu corpo que você tem que mudar, que são tantas percepções tão diferentes para você chegar até ali. Então, hoje eu admiro demais. Então, eu passei a ser uma apaixonada. Eu antes, a pessoa, a Ana é apaixonada só por Strongman. Realmente, eu sou uma apaixonada pelo Strongman. Mas eu passei a ser uma apaixonada pela área e entender a importância que tem em cada evento ali. É a alma mesmo. A gente sabe que as pessoas circulam a feira, mas o palco eu coloco até posicionado de uma maneira que seja como se o coração no corpo, né? Dentro da feira, né? Agora, vamos fazer um exercício diferente? Vamos fazer assim, vamos imaginar que você é empresária na área de eventos e tal, mas os caminhos fossem outros, fossem promover eventos não na área esportiva. Portanto, mais longe ainda da área do fisiculturismo. Então, eu perguntaria para a Ana, brasileira, do Rio de Janeiro,
Que importância teria o fisiculturismo na sua vida se você não fosse da área? Sinceramente, Uhum. se eu não fosse da área, se eu tivesse continuado só no ramo das joias, relógios e, né, o que eu fazia, outras feiras na área de hospital e outras coisas que eu fazia na área de empreendedorismo, talvez eu não enxergasse, a não ser que tivesse tido alguém que chegasse com esse esporte até agora e eu podendo visualizar o que está acontecendo, esses novos entrantes. Se eu fosse essa nova entrante hoje, eu analisando o mercado de fora, que fosse outra pessoa promovendo, eu começaria a olhar porque o fisiculturismo teve tão em alta, tanta visibilidade como atualmente. E como eu sou uma pessoa que eu não sou fechada a nada, eu olharia primeiro por curiosidade para entender, né? E eu não sei se agora com a minha idade eu também já estaria praticando desde lá atividade física, porque eu saberia que eu não conseguiria me manter, mas eu acho que hoje, se eu visse o mercado tendo crescido como está, eu olharia para esse mercado até para entender. Eu sou uma curiosa nata, né? Mesmo não entendendo de esportes, eu gosto de olhar aqui, olhar ali, eu gosto de, tanto que eu coloco 40 modalidades, às vezes 50 modalidades no Arnold, eu me envolvo nas modalidades, eu me envolvo com os dirigentes, eu me envolvo com os atletas, eu sofro quando eu vejo que não tem patrocínio, né? Então, eu acabo, mesmo sem entender de calistenia, eu me envolvo lá, sabe, com o Troia, que organiza, com o Ferrari, que organiza o Strongman, com a Gabriela Vasconcelos, que acabou de ganhar em luta de braço agora internacionalmente, mais uma vez, é a maior do mundo. Então, eu vou me envolvendo com esportes que eu nunca pratiquei e talvez nunca vá praticar. Então, talvez eu estivesse olhando, sim, como uma curiosa, uma apreciadora. E aí a importância da Savagé, que hoje consegue talvez chamar a atenção de muita gente que não sabia ou nem não entende direito o que são esses esportes. Qual que é a importância ou a importância que você se dá, quando eu digo você, a Savagé também, não só a pessoa da Ana, para para esse incremento, esse crescimento do bodybuilding no Brasil nesse momento? Eu acho que tanto eu quanto Bonilha, Savagé em si, né? Acho que a gente tem que. Nós somos veículos disso. Então, nós temos muita responsabilidade com aquilo que a gente está entregando. Então, eu acho que uma das coisas que o Arnold sempre fala, desde o iniciozinho lá, né, ele falou, se preocupe sempre em ter parceiros bons do teu lado. Porque se você tiver parceiros bons, 50% do teu caminho já está facilitado. Então, o que a gente tenta no meio do caminho é tentar se juntar a cabeças iguais a gente, né? Porque a gente sabe que hoje a gente está no mercado, a gente não nasceu do fisiculturismo, então a gente se coloca numa posição que a gente sabe o grau de responsabilidade que a gente tem com o maior evento do segmento. Então, a maior responsabilidade que a gente tem é que coloque parceiros nisso que honrem esse segmento tanto quanto a gente quer honrar qualquer segmento que a gente coloque dentro do Arnos. Então, assim, quando o Arnos falava isso lá atrás, e eu entendia perfeitamente, então eu fui na luta de braço achar o melhor parceiro, fui na calistenia achar o melhor parceiro, no xadrez, nas lutas, porque eu sabia que se eu tivesse parceiros bons do meu lado, com a mesma visão que a nossa, a coisa ia crescendo. E no fisiculturismo não é diferente. Nós não somos os percussores disso, mas nós somos veículos. Então, o que eu tenho que sempre ter na minha cabeça, que é ao meu lado, eu tenho que ter empresários que tenham a visão de crescimento do setor, não apenas um crescimento financeiro. O financeiro sempre vai ser uma consequência mas são empresários e parceiros, como posso até nominar, né, hoje, né, estou com a família Alguinde, né, com Tamer, Terik, Dr. Mustafa, que são pessoas que são apaixonadas por isso. E eu adoro ver nos olhos pessoas apaixonadas, né? Porque eu tenho essa paixão, eu acordo com ideias, eu acordo, e quando eu vejo pessoas que estão nesse mundo e com pensamentos muito parecidos com a gente, me dê a certeza de que, ok, eu tenho lá a plataforma que é o Arnold, né, que é o grande evento, mas ali eu tenho uma pessoa que está cuidando, empresários que estão cuidando desse mercado para mim, né, com a mesma intensidade. Eu vou ler uma frase de uma entrevista que você deu em 2019 para a revista QG. Talvez você não se lembre exatamente, mas então vamos rever e reler para poder recordar. Abre aspas. Não é o meu perfil fazer papel de coitada por ser mulher. Só fazendo um recorte aqui, quando você diz isso, é porque você já assume que a mulher é subjugada e subserviente no Brasil. Ponto.
Mas realmente, empreender no Brasil é um grande desafio para qualquer um, de qualquer gênero. Hoje em dia, sobreviver na área de eventos é ser um herói. Isso antes da pandemia. Imagina depois. Precisamos de um olhar com mais carinho para o nosso setor. Você, menina, bonita, carioca, loirinha, olhinho claro, teve que se provar mais do que é para entrar nesse mundo corporativo? Então, eu não gosto nunca de entrar nesse. Às vezes, até quando me convidam para alguma coisa de empoderamento, empoderamento, eu sou super a favor, né? Eu acho que as mulheres têm que colocar outras mulheres para cima. Mas, claro que eu passei. Acho que até da minha base familiar. Eu sou filha e neta de militares. Então, quando eu passei para a comunicação social, meu pai não me cumprimentou, né? Porque meu pai focava no meu irmão, que era primeiro de turma que nem ele, em tudo. E quando eu passei para a comunicação, ele achava que era a profissão de quem não quer nada da vida, era jornalista, então, que eu queria ser jornalista, não queria nem ser RP, depois fui para RP, não me cumprimentou, né? Então, a vida inteira eu já comecei no meu ambiente familiar. A única coisa que eu queria, quando eu comecei... Ai, não vou me emocionar. Quando eu comecei na minha vida lá atrás, a única coisa que eu queria é que meu pai sentisse orgulho de mim. Então, eu comecei a estagiar junto, meu segundo período já de faculdade, eu já estagiava. Então, eu saía da faculdade, pegava ônibus, ia para não sei aonde, sabe? E eu queria chamar a atenção do meu pai, para ele se orgulhar de mim, né? E foi passando, passando. Quando eu comecei, eu já estava até iniciando quase com o Luiz Felipe, meu pai nem me cumprimentava, assim, me amava, mas não tocava em assunto nenhum comigo de trabalho. Sabia que eu trabalhava, estudava, trabalhava, tudo. No dia da minha formatura, o meu pai morreu. E um dia antes da minha formatura, foi o único dia que ele falou que sentia orgulho de mim, que ele não sabia nem que ele ia acontecer o que aconteceu, que foi aneurisma, né? E então morreu no dia da minha formatura, nem colei grau, pra você ter uma noção, né? Eu fui buscar o corpo do meu pai. Também acho que isso eu nunca contei. E depois disso, meu foco que era trabalhar, né, ser independente, que ele sentisse orgulho, começou a me dar um pânico de me sentir sozinha, né? Por mais que o militar não é que seja rico, mas a figura paterna te dá segurança. Quando eu me vi sem a figura paterna, eu falei, meu Deus do céu, agora sou eu por mim mesma, né? E aí eu comecei uma luta inconstante assim minha de querer ser alguém na vida importante, ser orgulho para mim, não mais ser orgulho para o meu pai, né? Então eu comecei essa busca incessante de ser alguém, né? E alguém que me desse orgulho de olhar todo dia, né, no espelho e eu falar, putz, essa sou eu ainda, né? Então, assim, essa construção dessa vida profissional até hoje foi muito em cima disso. Então, claro que eu passei, como sendo mulher e nova, imagina, eu ia visitar os clientes de joias e relógios quando eu tinha 20 anos de idade, né? E carioca, que está acostumado a usar mini saia, sapato alto, você não tem a mínima... Sabe, eu fui moldando coisas ao longo do meu caminho para não chamar atenção, então, assim, coisas que eu falo para minhas filhas hoje, eu falo, meninas, quem se dá o respeito é a gente, não é a roupa que a gente usa, não é nada disso, né? A gente colocar os limites em tudo, né? Você tem que passar os limites para qualquer um que você esteja negociando em qualquer âmbito da sua vida. Então, isso foi uma coisa que desde sempre, acho que algum dom meu, eu conseguia sair das situações bem, sem me indispor e sem dar abertura, mas, obviamente, né, você sendo mulher, jovem, lá atrás ainda, passei por momentos, né, de raiva, né, muita raiva de muita coisa que acontecia, você vendo acontecer coisas que facilitavam, e eu sempre falava que meu caminho ia ser mais longo. Por quê? Porque desde aquela época eu percebi o seguinte, claro que se eu estivesse em ambiente de happy hour, saísse com as pessoas mais, eu já sempre fui mais tímida e muito mais na minha. Então, eu não era a pessoa que estava ali nos happy hours, né? Que outras pessoas de outros segmentos podiam estar, eu não estava. Então, eu sabia que naquele espaço de tempo eu perderia alguns espaços para arrancar mais rápido, mas eu tentava manter a minha natureza desde sempre, né? A minha natureza era essa, eu vou demorar mais tempo para chegar, né? Mas eu vou chegar, né? Então eu sempre administrei a minha vida sendo
mulher empresária, mesmo algumas pessoas dizendo, você não tem o perfil, você é muito meiguinho, o mercado vai passar em cima de você como um rolo compressor, né? É só a tua vozinha, você não vai conseguir nada, você vai ser sempre uma ótima executiva, mas você vai ser uma péssima empresária. Então, eu ouvi coisas que me paralisaram durante muitos anos, né? E acho que até o fato de hoje eu me manter no backstage, eu não assumir tanto, talvez, as rédeas de estar mais à frente, é muito do que você vai escutando, né? Na vida da gente, falsas crenças, né? As pessoas pessimistas. O Arnold me ajudou muito nesse sentido ao longo desses anos, desses 9 anos juntos, né? Escutando muitas coisas que ele falava, né? Tipo, Ana, não escuta, né? Quando ele fala, não escuta os pessimistas, ele fala o que ele passou, eu estou escutando isso dentro de mim. Então, são coisas que você vai mudando ao longo do caminho e com certeza, assim, eu acho que nós, mulheres, a gente já avançou muito. Nossa, e eu torço muito. Cada vez acho que as mulheres têm que... Tem muitas mulheres que atingem um grau aqui, muitas não, poucas. São a minoria, que atinge, que às vezes querem até colocar outra mulher para baixo, né? Mas, graças a Deus, é a minoria. Hoje, a gente está vendo eu faço parte até do grupo das mulheres inspiradoras e tal, então você sente aqueles sentimentos de uma querer dar a mão para a outra para poder subir. Isso é muito bacana, isso eu tenho visto ao longo do tempo, né? Apesar desse comportamento machista, bem latino, né, que você enfrenta como muitas outras mulheres de sucesso, ah, você conseguiu driblar isso muito bem, chegou aonde você está pretendendo chegar, acredito eu. Agora, você já conseguiu provar que é orgulho para si mesma, Ana? Ai, eu acho que tem momentos que eu me pego no espelho, naquele mesmo espelho, obviamente os espelhos vão mudando, né? Olhando e tentando imaginar se eu sou tudo o que eu gostaria de ter sido ao longo desses anos, né? Mas quando eu pego minhas filhas, hoje, querendo estar dentro dos eventos, quando eu pego minhas filhas, né, com os olhinhos brilhando ali, me vendo, e às vezes sentada do lado do Arnold, numa coletiva de imprensa, que sempre foi muito duro para mim estar na frente das pessoas e falar. O Arnold, quantas vezes segurou na minha mão, me vendo tremer, Ana, olha para frente, sorria, está tudo bem. E eu via elas ali, meu marido, né, que é um grande empresário e tudo mais, né, e eu brinco com ele que eu sou esposa do Roberto Graziano grande parte do ano, né, e 4 dias no ano ele é o marido da Ana Paula, né, e, e eu vejo ele ali participando, né, me colocando para cima, minhas filhas, minha mãe, que vai em 100% de todos os eventos, minha avó ia, né, isso eu falo assim, cara, eu acho se eu não cheguei ainda a ser orgulho para mim, eu estou muito próxima de ser, né? Que eu acho que a gente sempre tem que estar querendo, se a gente chegou até aqui, eu acho que a gente nunca pode se acomodar. Hoje, assim, o orgulho, eu acho que eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou na minha trajetória. Mas hoje, em figura até de eu estar ligada ao Arnold, o Arnold me deu uma possibilidade que eu sempre me questionei, sabe, Márcia? Assim, para que eu estou nessa vida, cara? Eu não posso estar nessa vida só para casar, ter filho, comer, ter dinheiro e tudo mais. Eu tenho que fazer alguma coisa mais por esse mundo. Eu tenho que ser um objeto nesse mundo que seja relevante. E o Arnold me deu a chance de ajudar muita gente no meio do caminho. E eu sou grata a ele, essa oportunidade que o Arnold Sports Festival me deu, de dar muitas oportunidades. E aí eu comecei a ver que isso sim é um legado que eu posso deixar. E aí começo a eu colocar dentro de mim coisas para eu ter orgulho ainda maior. Eu falei, onde eu quero chegar ainda para eu ter um orgulho ainda maior do que eu posso ser como mulher, como empresária, entendeu? Então, é assim, eu quero chegar um pouquinho mais, porque eu não quero deixar só para as minhas filhas, eu quero deixar para o mundo alguma coisa melhor, né? Dentro daquilo que eu faço. Se eu ganhar dinheiro, e muito dinheiro, ótimo, acho que todo mundo tem, mas se eu deixar alguma coisa que meu nome vai ficar registrado, porque eu fiz isso, não me importa que meu nome vai aparecer outras pessoas pegando o barco daquilo que eu coloquei, mas se eu já tiver 5, 10 pessoas no dia que eu for falando, cara, a Ana estava lá no momento e me colocou aqui, a Ana me ajudou nisso daqui, porque sei que lá, a Savagé, através da Savagé, eu consegui, cara, eu cumpri meu papel. Então, para você, ainda não tem essas pessoas. Elas não existem ainda? Tem várias Então, pessoas por que eu que é ajudei que no você se anonimato, orgulha mas de si mesmo? eu quero mais. Você quer mais? Alguma coisa te falta? O que te falta é claro para você ou é meio obscuro ainda? Ainda é meio obscuro. Você não sabe o que é ainda que está por É, vir.
ainda o que está por vir. Às vezes me assusta, o mundo ainda me assusta, né? Porque eu acho que a gente, antes de ser empresário, nós somos pessoas, é uma mãe, é uma filha, é uma neta, eu sou, sabe, uma esposa, eu sou uma amiga, e às vezes esse mundo corporativo, às vezes algumas coisas que eu vejo, por mais que eu tenha hoje com 53 anos, eu já vi muita coisa para chegar até aqui, o mundo continua me assustando, as pessoas continuam me assustando nesse mundo, né? Porque elas fazem coisas que eu não seria capaz de fazer por dinheiro, ou por posição, ou por poder, né? Então, o que eu tenho tentado é conciliar assim, aonde eu quero chegar, num mundo ainda tão né, é cada vez mais pulsante, que as pessoas fazem de tudo para poder chegar nos seus caminhos, e se tiver que te atropelar no meio do caminho, vão. E, ao mesmo tempo, encontrei pessoas que, meu Deus do céu, valeu a pena chegar até aqui e ter conhecido A, B e C. Né? Então, é esse jogo do dia a dia, né? Você tramitar em espaços que ainda são, né, como se fossem umas bombinhas ali que você pode pisar e explodir, e você sair daquilo dali com classe, com honestidade, e com tudo, com a sua verdade, né? Sair dali e construir alguma coisa melhor, né? Mas o mundo é assustador ainda para mim, apesar de tudo, né? Porque são feitos de pessoas, e as pessoas são mutáveis, né? Toda hora elas podem te surpreender, né? Posso ter surpreendido muitas pessoas também. Eu não sei quantas pessoas eu já posso ter sem intenção prejudicado ou não, né? A gente não sabe o que a gente pode ter representado na vida de outras pessoas também, né? Você falou de mundo, o mundo, de modo geral, tem as pessoas do mundo são pessoas que podem ser muito cruéis, de fato. O ser humano, ele pode matar outro ser humano, tem uma guerra agora mesmo, né? Sim. Ah, o mundo corporativo, não que vá matar outros, não, mais recentemente, mas também é um mundo muito cruel. E quando você fala assim, eu ainda me surpreendo com a atitude de algumas pessoas, isso revela uma certa inocência sua? Mas pode parecer até inocência. Eu tenho um negócio que às vezes as pessoas. Eu sinto nitidamente que algumas pessoas me olham, acham que eu não percebo as coisas. Eu tenho na verdade, um feeling muito grande, né? Uma percepção de pessoas. Só que ao mesmo tempo que eu percebo quem é bom, quem não é, eu vou ter que conviver com os dois, né? Então, assim, o que eu espero é que aquele que eu tenho uma percepção que não é tão bom, ele haja de uma maneira melhor, né? Mas não que eu esteja sendo, sabe, Alice no País das Maravilhas, de não saber que ele é capaz. Eu entendo, eu até gosto que as pessoas achem que eu não vejo nada, porque eu tenho uma habilidade de perceber, estou aqui, eu percebo tudo que está com a gorila aqui, sabe, a câmera, eu percebo todo mundo ao meu redor, eu consigo ter essa habilidade de perceber e sentir pessoas, né? Que pessoas que eu olho assim, nossa, parece que eu conheço há milhões de anos, eu tenho certeza absoluta que eu vou levar para a vida. Outras pessoas que eu falo, opa, aqui eu vou sempre estar de olho, me preocupar mais com o que a pessoa fala, né? Por que essa pessoa está me falando isso, do que exatamente o que ela está falando, sabe? Uhum. Então, isso eu tenho essa percepção, sim. Então, não sou Alice no País das Maravilhas, mas a gente sempre acha que, pô, aquele lado ali é meio coisa, mas vamos ver se a gente consegue andar junto, né? Porque um precisa do outro, né? Em 2020, a gente enfrentou a pandemia, né? Numa empresa do tamanho da Savager já em 2020. No setor que ela trabalha, que é eventos, como é que você se deparou com o fechamento de, inclusive a feira, o Arnold, né? Não ia ter, não teve por 2 anos. Como é que você sentiu isso? Você acreditou que tudo pudesse ir por água abaixo? Como é que você lidou com essa questão como empresária? Foi muito difícil no início, mas eu não tinha percepção. Nem eu, nem Bonilha no início, Feijó. Nem eu, acho que nenhum empresário tinha que ia durar tanto tempo. Então, quando a gente teve que postergar o Arnold a primeira vez, a gente postergou para o segundo semestre, porque imaginava que fosse voltar. E quando a gente se vê postergando uma, duas, três vezes, você vê sendo bombardeada nas mídias sociais, né? Porque as pessoas. Aí começa, né? Quando é efeito dominó. Um começa a pedir dinheiro, o outro começa também, e você começa a pagar incêndio daqui, dali, e ao mesmo tempo o caixa que você tinha, o evento era um mês depois.
né? Então, você imagina, a gente já tinha gasto um dinheiro que não ia voltar, né? E a gente tinha o compromisso de fazer aquele evento acontecer. Então, realmente foi um momento bem difícil para a gente. Só que, graças a Deus, assim, a gente tem lastro para poder ter aguentado. A gente, obviamente, tivemos que dispor de outros recursos que a gente tinha para poder suprir aquele momento, né? Colocamos todo mundo. Nossa, eu transferi o escritório do Rio para São Paulo, a gente colocou de home office, a gente teve que se reajustar ao novo setor, né? Mas a gente acreditava que fosse voltar. Mas para mim, assim, eu não pude ir no Arnold esse ano, depois de 2 anos esperando, porque eu peguei Covid, chorei aos prantos, né? Que aos prantos lá 2 dias antes que eu não podia ir. E para a gente, assim, ver o evento do Arnold esse ano bombar, como foi, acho que o evento do Arnold, acho que foi o primeiro que as pessoas que aconteceu mesmo, que foi liberado, né? Então, acho que o mundo estava ali dentro, né? Se não estava, estava olhando o que estava acontecendo, que a gente até colocou o Arnold de TV, né, para poder as pessoas verem. Então, e que dali lavou a alma, juro por Deus, porque foram 2 anos que tinha horas que a gente falava assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente? Foi o primeiro, a gente, e turismo, foram os primeiros a saírem de circuito e os últimos a voltar, né? Esperou, aguardou, voltou com Sim. força. Tem uma outra frase sua aqui, uma agora mais recente, pós-pandemia, ou pelo menos pós o abrandamento da pandemia, na revista Veja São Paulo, de agosto, agora desse ano. Você diz, abre aspas, quando comecei nesse mercado nos anos 90, já sabia quem era o Valdir Soares. Fomos rivais eternos, suas palavras aqui, transcrito pela revista, mas nunca inimigos. Você brinca, segundo quem escreveu aqui a sua frase. Já pegando uma outra parte aqui, do Valdir também, foi o primeiro organizador de eventos fitness no Brasil e já foi seu principal concorrente por empresas que concorriam no mesmo setor. Hoje, vocês tornam parceiros. Isso é boa e velha política ou o mundo corporativo realmente é muito falso? Não, não é política, o mundo corporativo não é falso. Eu vou te falar a pura verdade do que aconteceu, que nós éramos realmente concorrentes. No início, na verdade, ele e o Maurício eram os caras que dominavam o mercado e realmente eu me baseava neles para fazer o meu evento no Rio, ponto, né? Só que cada um estava no seu mercado, então a gente não se atrapalhava, porque até as datas, isso era uma coisa muito coerente entre nós promotores na época, né? A gente, além de não invadir o território do outro, né? A gente procurava os espaços de tempo, né? Não incomodar um ao outro, né? Isso vem de gente que é de organizador de evento, né? Que não vem de outros mercados. Aí, né, a gente é bem, né, raiz, né? Mas, com certeza, um vai crescendo, outro vai crescendo, quer ocupar mais espaço, vai acabar, né? Um interferindo. E um momento exato lá da nossa competição, o Valdir quis entrar no mercado do Rio de Janeiro e foi para entrar. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu já estava morando em São Paulo, já tinha casado com o Roberto, já estava com a Rio Sport Show, fazendo as feiras de joias e relógios, a feira era bonitinha, tudo dava certo, receita de bolo, que você não enfeita mais, você não põe recheio, você não muda o sabor, tá ali linda, maravilhosa, o pessoal come, tá indo ali, mas você não faz mais nada por ela. Essa é a verdade. Aí o Valdir vai e resolve entrar no meu mercado. Aí eu me lembro que eu fui na IRSA nesse ano, eu vava no Zuzuzu, todo mundo me olhando estranho. Eu falei, cara, eu ia lá visitar, eu era audaciosa, ia na feira dele visitar. Aí eu ia nos estandes, aí o pessoal, Ana, olha, acho que ano que vem não vai rolar Rio Sport Show, você está vendo isso aqui? Aí eu comecei a ver o lançamento dele, falei, não acredito que ele está fazendo isso. E eu me lembro que 3 dias depois eu viajava para uma feira de joias e relógios que eu ia, a maior do mundo, em Basel, na Suíça. Eu me lembro que, assim, eram 9 dias de feira, 3 dias eu me tranquei no hotel, eu não fui para a feira, eu chorava. Chorava, eu perdi meu evento. Mas o que aconteceu? Eu brinco com o Valdir, quase coloquei um altar seu com a sua foto na minha casa. Por quê? Porque o erro foi meu. Eu não cuidei mais do meu evento. Eu não olhava mais para ele. Eu tinha mudado para São Paulo. Meu marido tem outros negócios e tal, estava ajudando ele numa parte. O evento o Sport Show já andava por si só, estava tudo lindo, maravilhoso. Por que eu ia ficar pensando nele, né? Isso aí, ó, tem tempo, hein? Aí, quando o Valdir fez isso, eu chorei 3 dias. No terceiro dia, bati e falei assim, ele não vai tirar isso que é meu.
Nunca trabalhei tanto na minha vida, parei de fazer as coisas que estava fazendo para o meu marido, parei tudo, foquei, fui para o meu escritório, coloquei, sabe, falei, não, não vai tirar o que é meu. Eu nunca lutei tanto por um evento como eu lutei naquele ano pela Rio Sport Show. E dei a volta por cima, ele acabou não conseguindo se criar no Rio de Janeiro naquele ano. E eu falei para ele foi meu divisor de águas para eu voltar a ser aquela Ana Paula guerreira que eu era lá de trás. Então eu falo, Valdir, você me ajudou mais do que você imagina. Quase que eu tive um altar todos os dias para agradecer você ter feito isso comigo, que você me tirou da minha zona de conforto. Então, assim, o erro é dele? Não, o erro foi meu. Ele viu um espaço, ele viu alguém que não estava mais pensando tanto no mercado, e ele pensando 24 horas, entendeu? Então, eu acho que naquele momento, sim, então a gente continuou sendo concorrente, tá? Fiquei brava demais, né, com ele, né? Eu incomodava também muito ele, né? Que eu sempre fui muito audaciosa, né, nas coisas, né? Só que com o passar dos anos, que eu falei, eu migrei muito para o lado da nutrição esportiva e esqueci muito o meu DNA. Eu esqueci, eu não arrumava, não estava conseguindo brecha para entrar. Então, de 4 anos para cá, eu comecei a voltar o meu DNA para dentro do Arnold, né? E consegui colocar. Muita gente até me cobrando a volta da Rio Sport Show, né? E tudo mais para o Rio, e meio o Arnold me toma muito tempo, né, e tudo mais, eu não estava muito ainda certa de que voltaria a Rio Sport Show, e foi quando, na pandemia, o que aconteceu comigo, aconteceu com todos os promotores, e aconteceu com o Valdir também. Então, para o Valdir ficou ruim, para mim ficou ruim, para todo mundo. E foi no momento que o Valdir desfez a sociedade dele, aí tem os assuntos do porquê desfez, que não é o caso agora, né, é assunto dele, e surgiu uma oportunidade agora no meio do ano que alguns clientes em comum que são tão fãs dele assim quanto são fãs meus, que a gente se dá muito, se relaciona. Pô, vocês têm tudo a ver, vocês têm uma coisa que um tem uma coisa que o outro precisa. Eu falei, pô, mas eu vou sentar com o Valdir para conversar? Nada, bom, tá, me perturbaram a nossa cabeça e eu sentei com ele. E eu fiquei apaixonada pelo ser humano que eu vi ali. É um cara apaixonado. É um cara com 81 anos, com brilho nos olhos, que muita gente começando aí a vida profissional não tem. Ali eu percebi, eu falei, caraca, ele é que nem eu, só que com 81 anos, entendeu? Uma paixão por aquilo dali, uma bagagem de mercado como poucas pessoas têm, um respeito de mercado que poucas pessoas têm. Por que que eu vou ficar com ranço lá do passado com esse cara que eu estou vendo aqui? Por que que eu vou fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Entendeu? Eu posso ter errado lá no passado com ele pode ter errado em algum momento comigo, pela raiva, a gente vai atingindo um ao outro, mas aqui a gente está numa outra situação, né? Todos os dois já penaram, se a gente chegou até onde a gente chegou, que cada um tem o seu valor, e ali estava diante de uma pessoa apaixonada, entendeu? Que estava vendo em mim talvez uma oportunidade, eu estava vendo nele uma oportunidade também, e a gente, cara, vamos. E é apaixonante nossas conversas juntas, a Feijó tem que baixar tem que baixar nós dois para a Terra, porque se deixar a gente vai fazer o evento lá na Lua, entendeu? Então, que nós dois somos muito, né, entusiasmados, né? Então, tem sido uma parceria incrível esse projeto dentro do Arnold que vai ter o ano que vem. Ah, muito legal. Nada mais humano do que amor e ódio que acontece nos melhores núcleos familiares. Senão não seríamos tão intensos assim. Sim. As coisas podem ir mudando, né? O tempo é um fator que não nos deixa mentir. Hoje, o fisiculturismo abrange muitas pessoas que não sabiam o que era, passam a saber, por conta da Feira do Arnold, principalmente. Agora, se o Arnold não tem, nós não temos mais a chancela do Arnold. O Arnold não está mais conosco, não está mais com a Savagé. Mudou de ideia, quis aposentar, sei lá, o tempo passou, ele não está mais aqui. O que será da Feira e da Savagé depois disso, ou se acontecesse isso, sem Arnold? Então, algumas pessoas, até durante do final desse evento, né, durante o evento do Arnold, falaram, Ana, você não precisa mais do nome do Arnold. E eu falo, não, o nome do Arnold é um nome muito forte, o evento tem uma alma, o evento Arnold Sport Fest, por causa dele, tem uma alma que é inacreditável, né? E eu falo, não, enquanto ele me quiser aqui, eu estarei a postos e vou fazer, sim, sempre com o nome dele. Mas isso é um fato que pode acontecer. Sim, ele está com 75 anos, não sei o dia de amanhã, não sei como é que vai ver isso nos próximos anos, né? Ele é um cara que, durante esses anos todos, ele vai de Los Angeles para Ohio, fica 5 dias lá, 15 dias depois estava na Austrália, uma semana depois estava no Brasil,
Um mês depois estava na África do Sul e depois ia para a Espanha. Gente, né, esses anos todos. Sabe, se a gente for perguntar, ele precisa disso? Não. Zero. Né? Então, o que o Arnold sempre falou, né, se ele foi 2 vezes, né, governador da Califórnia, ainda é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, foi 7 vezes Mister Olímpia, ele deve ao esporte. Então, Arnold Sports Fest é uma retribuição do que o esporte fez para ele. Então, isso é a história dele em relação ao evento. Pode acontecer ele não querer mais? Pode. Mas eu acho que a Savagé já construiu uma relação com o seu público, seja com o seu cliente principal, né, que é o expositor que está lá, seja com o consumidor que vai, a gente já deu uma entrega do que a gente é capaz. Então, eu acho o Arnold sempre vai, no futuro, se um dia ele não estiver, sempre vai ficar na memória de que aquilo ali a gente sabe construir. A gente sabe construir essa relação entre o visitante, entre os expositores, entre a parte científica que está lá e entre a parte dos esportes. A gente sabe fazer muito bem, né? Claro que o nome Arnold, a presença dele, a gente sabe, né? Quando o Arnold vem para cá, quantos por cento realmente tem acesso e que vê o Arnold? Pouquíssimos, infelizmente, né? Então, assim, a gente continuar um dia, se isso acontecer, que eu vou lamentar muito, é continuar a nossa retórica, a nossa história, e outros nomes vão surgir. O importante é quem está por trás disso, né? E a gente fazer a mesma entrega, com o mesmo amor, mesma paixão. Que maravilha. Já encaminhando para um final, Ana, a Feira do Arnold começou no Rio de Janeiro, você é do Rio, já está acostumada, ambientada, conhece todo mundo, mas depois migrou para São Paulo. Por quê? O Rio não é bom para o Arnold? Rio foi ótimo para o Arnold. Acho que uma das grandes, né, eventos com o maior número de pessoas, com certeza também foi no Rio de Janeiro. Acho que o São Paulo, acho que barrou o Rio em alguns anos, nesse último principalmente. Mas o que acontecia? Aí entra a empresária que tem que ter a visão, não pode ter a paixão. Quando você coloca simplesmente só a paixão no negócio, você corre um sério risco. Você tem que colocar o racional. Qual foi o racional da época, quando a gente mudou para São Paulo? Rio de Janeiro, para mim, era a maior praticidade que existia, né? Todos os fornecedores que eu conhecia são de lá, minha equipe ficava lá, tudo era melhor. Eu amo o Rio, né? Temos contato com a parte política, tudo, né? Só que acontecia que foi uma época que o Rio de Janeiro começou a se tornar muito caro para ir, muito caro. Seja hotelaria, dificuldade com hotelaria, dificuldade de transporte, um monte de coisa. E a gente chegou à conclusão que a gente tem que escutar nosso cliente. A gente não pode ser dono soberano do nosso negócio, apesar de ser nosso, né? Então, o que a gente escutava? Nossa, o evento do Rio, a gente que leva 50 pessoas para lá, entre atletas e equipes, a gente tem que lutar com a parte de hospedagem e tudo. Nossos fornecedores todos que montam o nosso negócio vêm de São Paulo. O Rio de Janeiro, por mais que atrai a gente, o nosso maior cliente, que é interior de São Paulo, de outros estados, acaba não indo para o Rio fazer negócio. Você acaba resumindo só com o mercado do Rio de Janeiro. Então, a gente começou a escutar uma série de coisas. Realmente, quando a gente levou para São Paulo, você diminui em 30% o investimento, né, que o nosso cliente tem no evento. E isso fazia uma diferença muito grande para ele na época, né? O investimento que ia ter muito menos em São Paulo. E aí a gente começou a pensar, São Paulo, a gente sabe, até porque eu faço outros eventos de outros segmentos, a gente sabe que São Paulo é grande coração de qualquer segmento econômico do Brasil. Então, a gente sabe que o interior é muito rico. Você pega o carro, quando você vai para São Paulo para um evento, você vai e aproveita e faz outros negócios. Você precisa do fornecedor, outras coisas você também faz. Então, você aproveita São Paulo como uma grande cidade, metrópole, que seja de negócio. Então, foi puramente com o coração partido que a gente saiu, por São Paulo, ele levar muito mais um valor agregado para o nosso cliente. Né? Tenho vontade, a gente está agora levando novos eventos para o Rio, em função que a gente acha que o Rio de Janeiro não pode ficar desguarnecido, né? Porque Rio de Janeiro é sensacional, né? O carioca, ele responde muito bem, ele ama esporte. Então, a gente está agora direcionando outros eventos, como o Mister Olímpia, acho que vai para o Rio de Janeiro, o Expo Super Show vem para São Paulo. Então, a gente vai caminhar para novamente dar para o Rio de Janeiro, que ele também merece um grande evento lá dentro. Né? Claro que merece. Agora, quando você trouxe o Arnold para o Rio de Janeiro, para o Brasil, Rio de Janeiro, vitrine do Brasil para o mundo, você já era uma empresária inteligentíssima. Por que já não começou em São Paulo? É só uma questão de por paixão pelo Rio de Janeiro? Era uma soberba? Não, eu vou fazer aqui porque eu quero que seja aqui. Verdade, o Arnold.
A regra do Arnold, quando ele quis, assim, o primeiro lugar que ele foi, depois de Ohio, foi para a Espanha por causa do Rafael Santonja, que já era parceiro deles, então foi para a Espanha. Então, a Europa era a Espanha. Aí, o segundo continente que ele queria América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro. Era essa ordem que ele queria achar o promotor. Então, e ainda caiu em cima da gente, que era carioca, entendeu? Eu falei, nossa, tamo bem, né? A gente está em todos os quesitos que ele quer. América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro, nós estamos bem na fita, né? A gente está bem próximo do que ele quer. Então, a decisão foi dele. Para convencer para mudar para São Paulo foi difícil. Foi bem difícil. Porque foi um convencimento puramente de negócio, como evento para ele crescer, iam começar alguns expositores a não quererem mais participar por questão de investimento e tudo mais. Então, foi um convencimento nosso, mas foi decisão do Arno de Rio. Você teve alguma frustração em algum evento que você achou que fosse ser um sucesso, acabou não sendo tanto quanto era esperado? Do Arnold, Ou qualquer um outro? tive algumas frustrações, eventos que a gente apostava muito que era o retorno da Expo Nutrition, que acabou não acontecendo depois de um dos anos no Rio de Janeiro, que para mim a Expo Nutrition ainda é um grande nome como evento, foi um grande, realmente, que abriu portas nesse setor. Mas, assim, eu acho que tudo tem o seu momento certo, né? Hoje até a Expo Nutrition ela acabou voltando com uma outra roupagem junto com a Expo Super Show, junto com a Muscle Contest e com o Tamer. Então, a gente está conseguindo novamente nosso espaço com a Expo Nutrition. Então, naquele ano, especificamente um ano que a gente não realizou, que acho que seria na Marina da Glória, foi um ano que me deu uma tristeza muito grande, porque era um evento que foi um embrionário disso tudo, um evento que trouxe para o mercado só coisas boas e a gente não conseguiu realizar naquele momento. Então, honestamente, esse foi um evento que me frustrou como empresária. Há alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria que tivesse sido feita? Eu não, já vim para cá apavorada, estava lendo Gorila aqui, já mais apavorada ainda. Não, eu tô muito feliz de sempre tendo a oportunidade de contar um pouco da história, né? Que quando você conta um pouco da história, começa a fazer sentido, né? O evento, as coisas como acontecem, né? E as pessoas às vezes não sabem, né? Quando você olha um grande evento, você não tem a mínima noção, às vezes, de quem está por trás dele, que existem momentos ruins, existem momentos bons, existem momentos de angústias, né? Então, sempre que tenho essas oportunidades, como você está me proporcionando aqui, sempre é importante a gente estar mandando nosso recado e falar um pouquinho. Que maravilha, senhoras e senhores! Essa é Ana Paula Leal Graziano, a mulher empresária que está ajudando a mudar a história do fisiculturismo no Brasil. Trajetória que começou em 1991, nada é por acaso. Mas ela com essa paixão que ela tem, que é fogo, é puro fogo, e inquieta e irrequieta, não deixa as coisas ou a peteca cair nunca. Ainda bem, pra gente que é amante do esporte, que gosta de tudo isso que envolve o universo do bodybuilding. Eu quero agradecer você, Ana, uma simpatia. Eu já tinha te visto, evidentemente, eu nunca tinha parado para conversar com você é muito Nem chamo de ocupada. doutor, peço desculpas, Não mas sou eu me sinto doutor, eu sou médico, só isso. Mas aqui nós somos, com coisas em comum, nós somos apaixonados Sim. por isso, o universo todo, por isso que a gente gosta de conversar com pessoas assim como você, que nos ajudam a poder visitar. Eu tive a chance de poder ver o Arnold Schwarzenegger a poucos metros de mim, graças a você. Ai, Isso não é muito louco? Ué, já fez uma diferença para mim já, tá vendo? qual foi o ano? Foi em São Paulo 2018. É. Então, quero muito agradecer você, a sua presença veio para cá, separou um tempo na sua agenda para vir. Eu quero agradecer a galera que teve tempo e paciência para nos ouvir por 1 hora e alguma coisa, acredito eu. Eu queria que você deixasse aqui onde a gente te encontra, nas suas mídias, as suas próximas agendas ou próximos projetos e eventos que você está bolando, que você pode falar, né? Para que as pessoas possam te acompanhar mais e ver o que está por vir. Na verdade, quem entrar até nas mídias do próprio Arnold consegue, ou pelo direct, falar comigo, nas minhas mesmo, Ana Leal Graziano, se não me engano, no Instagram, e eu respondo geralmente a todo mundo que entra lá até no direct, eu tento responder na medida do possível.
Mas agora os próximos, até a gente teve uma grata surpresa, que você sabe que eu faço os eventos da Globo também. Então, agora no Verão Espetacular, eu sempre tive 2 eventos na Globo, agora a Globo me deu o terceiro evento. Então, em janeiro, praticamente cada domingo de janeiro eu vou estar com um evento lá. Então, eu vou estar começa com Reis e Rainhas do Drible, depois eu vou para Força Bruta, e o último final de semana o futevôlei, que é um futevôlei diferente das meninas e um homem, contra 2 meninas e um homem. Vai ser muito legal. Legal. Então, aí depois vem o Arnold de tudo mais que a gente faz, e muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mesmo, adorei. Obrigado. Fiquei com medo, hein? Nada, foi de suave. Falei pra você que ia ser suave. É a mulher que trouxe a força do bodybuilding no país do futebol. Que maravilha. Obrigado, Ana. Obrigada. Suando